E o segundo turno da votação sobre a taxação do agronegócio em Goiás acontece amanhã, nessa terça-feira, dia 22 de novembro, na Alego, Assembleia Legislativa de Goiás. É claro que o setor continua mobilizado desde que, na última semana, houve a aprovação, nessa primeira etapa da votação, do tributo ou do fundo ou da contribuição voluntária, enfim, como é a proposta do governador reeleito Ronaldo Caiado para a produção agropecuária do estado. O placar foi de 22-16, 22 votos favoráveis à criação do chamado Funderinfra, uma contribuição, uma arrecadação ou uma taxação sobre o setor que vai destinar recursos a melhorias, construção e manutenção de vias e rodovias. Para a gente entender o que é possível a gente esperar dessa segunda etapa, entender como é que o setor está se preparando para isso, a gente vai conversar com o consultor técnico da ProSoja Goiás, o Cristiano Palavra, que já está conosco na tarde dessa segunda-feira. Cristiano, boa tarde, seja bem-vindo, é sempre um prazer receber você aqui. Boa tarde, Carla. Obrigado pelo convite. Vamos esclarecer aí as dúvidas sobre esse presente de fim de ano aí recebido aqui em Goiás. A primeira pergunta que eu quero te fazer, Cris, é se te surpreende essa votação no primeiro turno, né, desse placar aí, 22-16 a favor da criação do Funderinfra. Surpreende o setor e surpreende a vocês da ProSoja? Como é que vocês recebem o resultado dessa votação? Bom, Carla, de fato a gente tem que analisar como está construída hoje a base do governo aqui dentro da Assembleia Legislativa de Goiás. Eu considero que o resultado, apesar de negativo, ele ainda foi fruto de muita mobilização do setor. A base de deputados do governo é bem maior do que a votação que eles conseguiram. Então, de fato, a mobilização do setor e todo o processo de convencimento, de mostrar os efeitos nocivos, né, sobre a cadeia produtiva e sobre os consumidores em geral, dessa taxação surtiu efeitos e a gente conseguiu melhorar um pouco esse quadro. É claro que ainda é insuficiente para derrubar o projeto, como ela é uma lei ordinária, ele precisa somente da aprovação por maioria simples, né, metade mais um, não é preciso 2/3 da casa, né, votando favoravelmente. Então, de fato, tem um trabalho ainda a ser feito e ele vem sendo feito desde a última votação. E o trabalho se gira em torno da mobilização do setor e na conversa com esses deputados, mostrando a situação real, mostrando todos os detalhes das preocupações que o setor tem quanto ao projeto, os impactos disso na cadeia, os impactos disso ao consumidor final, já que a gente está falando em aumento de carga tributária sobre alimentos, né? Então, de fato, todos os goianos têm que ficar preocupados com isso e mostrando também algumas informações que, na nossa visão, são um tanto quanto equivocadas, como é o caso da queda da arrecadação do Estado, como vem sendo pintada pelo governo, e que, de fato, os números não mostram isso, apesar das reduções que a gente viu nas alíquotas de ICMS, né, de combustíveis, energia elétrica, telecomunicações, o Estado está arrecadando mais do que em 2021. Então, de fato, essa justificativa da perda de poder de arrecadação do Estado também não faz muito sentido quando a gente olha para os números reais. Cristiano, uma das coisas que mais me chama a atenção nesse projeto é a questão de ser, uma contribuição voluntária. Isso pode ser um ponto de bastante discussão ou de interpretação que pode levar o produtor lá na frente a ter prejuízos ainda maiores. Não caso ele opte, já que é uma contribuição voluntária, por não pagamento desse fundo, certo? Carla, o texto de lei ele aponta que essa contribuição, essa taxa, ela vai ser exigida como contrapartida para usufruir dos benefícios fiscais hoje colocados sobre a cadeia industrial e sobre a cadeia de exportações. Então, ela é uma contribuição voluntária no papel, porque quem não contribuir, dado o atual texto da lei, vai ser submetido a uma carga tributária ainda maior do que a própria contribuição ao fundo. Então, de fato, ela é voluntária só no papel. Na prática, ela é uma contribuição obrigatória. Quem não contribuir com o fundo vai estar sujeito ao ICMS majorado sobre as suas operações agrícolas. Tá. Cristiano, como é que está a expectativa para o pleito amanhã, essencialmente? Quando eu conversei com algumas lideranças no final da votação, da primeira parte da votação, da primeira etapa, a expectativa era conseguir ali continuar um trabalho quase que corpo a corpo, né, junto dos parlamentares, e alguns deles que estavam fora do Brasil já estariam aqui na segunda parte do pleito para tentar reverter isso e continuar essa articulação. Como é que você tem sentido isso dentro da
da ProSoja. Isso continuou efetivamente? A gente já tem algumas, como adiantar alguma informação, ou realmente é tudo meio que essas conversas de bastidores se intensificando mesmo até amanhã? Sim, as conversas vão se intensificar até amanhã. É difícil prever um resultado, né, Carla, e apontar um resultado aparente para a votação de amanhã. Fato é que a ProSoja e o setor como um todo está se organizando para conversar com os deputados, mostrar a situação real. A gente quer realmente trazer mais esclarecimentos. Na nossa visão, esse projeto veio a toque de caixa, pouca conversa, para não dizer nenhuma. Não foi conversado com o setor, não foi apresentada essa proposta para o setor com um aspecto ali de entender melhor seu funcionamento. As próprias compradoras de grãos, como cooperativas aqui do estado, estão bastante preocupadas porque não sabem como esse mecanismo vai funcionar, como vai impactar a contabilidade dessas empresas. Não se sabe exatamente como vai ser feita essa destinação e administração dos recursos. Então, são muitas dúvidas que surgem que deixam o projeto carente de maiores informações. Um outro ponto que preocupa muito, Carla, no texto da lei, ele é até simples e fala em contribuição de até 1,65% sobre qualquer cadeia produtiva. Não tem definição de qual cadeia, qual alíquota por cadeia. Então, de fato, se passar esse projeto, o governo vai ter um cheque em branco ali para no futuro taxar qualquer cadeia produtiva, inclusive pequenos produtores, cadeias da agricultura familiar, cadeias da cesta básica. Então, de fato, na nossa visão, o projeto, da forma como está, carece de mais informações, carece de mais detalhamento, por isso que a gente busca orientar os deputados. Muitos deles a gente percebeu que também não tem total entendimento de qual impacto vai ser gerado para o setor. Então, de fato, a mobilização continua, é difícil prever qualquer resultado, mas é um trabalho tanto usando as mídias, né, como vocês, para esclarecer a sociedade em relação a isso, conversando diretamente com os deputados e mostrando força também na participação amanhã. A gente espera muitas pessoas, muitos produtores, muitos cidadãos goianos lutando e mostrando sua posição contra essa taxa, já que toda a sociedade pode ser afetada. A gente sabe que aumentos de impostos eles vão recair sobre todo mundo, porque a gente está falando de imposto sobre alimento, sobre biocombustível, algo que está todo dia aí na nossa mesa ou no nosso carro, enfim, está na nossa vida, né? Então, de fato, é uma preocupação grande que não se recai somente para o setor. E é interessante, né, Cristiano, que quando o governador reeleito, Ronaldo Caiado, reuniu ali os líderes do setor para tratar desse assunto, na sequência veio aquela informação do próprio governo de Goiás, era uma notícia que estava no próprio portal do governo de Goiás, dizendo que vai haver um representante do setor do agro para ajudar na contabilidade, né, e no direcionamento desses recursos. A FAEG já disse que não vai se posicionar e já não vai se posicionar, não vai participar desses cálculos. A gente teria algum caminho a ser tomado na medida em que esse projeto de lei for aprovado, for colocado em prática? Isso tem algum direcionamento? Teria alguma instituição que estaria disposta a participar dessa contabilidade e destinação desses recursos junto aos outros representantes do governo goiano? Olha, Carla, primeiro que a gente não trabalha com qualquer possibilidade de avanço nessa tarifa, nessa Certo. taxa, nesse novo imposto, e não estamos negociando nenhum tipo de meio termo, né? De fato, o setor está se posicionando contra, a gente vai brigar até o final para derrubar essa taxa. E quanto à participação na fiscalização, na destinação dos recursos, de fato, isso não é algo que está sendo pensado agora, como eu falei, a gente quer derrubar essa taxa e, de fato, a lei só diz que vai ter um representante do setor, não define quem é, não sabemos como vai funcionar, a gente está em branco, não se sabe praticamente nada sobre o que efetivamente vai acontecer após a aprovação. Existe sim no texto da lei essa participação do setor, mas a gente não sabe nada além dessa pequena frase que está colocada lá no texto da lei. Cristiano, te preocupa algum cálculo? A própria Pátria Agronegócios, né, uma consultoria importantíssima no estado, fez cálculos sobre a taxação dos preços, sobre os preços da comercialização do milho, da soja e do boi gordo. São números que impressionam e realmente preocupam muito. Tem algum setor que te preocupa mais, que esteja mais fragilizado nesse momento, embora seja ruim para todos, né? Qualquer taxação encarece e preocupa ainda mais no momento de custos de produção tão elevados? Olha, Carla, não tem um setor assim que me preocuparia mais. Eu destacaria assim, vamos falar dos que já foram apontados pelo governo e que devem efetivamente ter a taxa. Como eu falei, o projeto não define setor, né? Então a gente vai ter que confiar
do que o Estado vai fazer depois. Mas, de fato, sobre a soja, primeiramente, é extremamente danosa essa taxa. O aumento de custos de produção na soja esse ano chega a 80% superiores ao ano passado. Nós estamos com uma realidade de preços. Vocês aí no Notícias Agrícolas acompanham muito bem isso, né? Os preços vêm só caindo nesses últimos meses. Quando a gente olha as ofertas para 2023, muito mais baixas que a soja disponível nesse momento. Quando a gente olha para custos de produção tão altos e esse faturamento esperado bem abaixo do que se observava nos anos anteriores, de fato a gente tem uma contribuição que vai pesar e muito sobre o setor. Para aqueles produtores que têm um grande percentual de áreas arrendadas, que fizeram investimentos em maquinários, estão cumprindo esses parcelamentos, realmente a margem está praticamente zerada nesse momento, e aí mais uma contribuição incidindo sobre a receita bruta e não sobre a receita líquida. Então, pode ser que tem gente aí que vai ter prejuízo e vai ter que pagar essa taxa. Me preocupa também a situação do milho. O milho aqui no estado, a gente tem uma participação do milho verão, mas a grande produção é feita na segunda safra. Já temos 2 anos consecutivos de graves perdas de produção, então mais um custo também muito alto do milho. A janela de plantio da soja está atrasando nesses últimos dias. Várias regiões podem ser que não vão plantar e, de fato, com essa taxa agora, a decisão de não plantar pode ficar ainda mais presente na cabeça do produtor, porque realmente o custo está muito apertado pelo risco que a segunda safra oferece. E uma terceira cadeia que me preocupa é a cadeia do boi gordo. A gente sabe das quedas de preço que a gente teve aí na arroba do final do boi gordo. Esses produtores que estão com os animais confinados assumiram custos ali bastante altos também, seja para a nutrição desses animais ou na reposição desses animais. Hoje as margens da bovinocultura de corte estão muito apertadas, em alguns casos até negativas, e vai ter essa incidência também de um tributo novo. Então, essas 3 cadeias são as grandes preocupações nesse momento, até porque a gente está falando nos 3 principais PIB agrícolas aqui do estado, quando a gente olha por cultura. E nós poderíamos ter um comprometimento muito grave da competitividade dos produtos goianos diante dos outros estados, embora a gente já tenha situações semelhantes em outros estados produtores, como Mato Grosso do Sul, mas ainda assim isso comprometeria muito a competitividade do estado, né, Cris? Sem dúvida, e principalmente quando a gente fala nas regiões de expansão, né, Carla? A gente sabe que os custos de produção nas regiões consolidadas, eles já são altos, mas para as regiões um pouco menos consolidadas do estado, como o Vale do Araguaia, o Nordeste goiano, o meio norte goiano, que tem condições logísticas um pouco piores, a menor presença de armazenagem, a menor presença de indústrias nessas localidades, maior distância dos portos e com estradas muitas vezes um pouco piores. Então, de fato, essas regiões de fronteira são ainda mais impactadas, são regiões que vêm crescendo muito nesses últimos anos e vão ter sua capacidade de crescimento afetadas daqui para frente. De fato, a competitividade dos grãos goianos vai se perder em relação a outros estados. A gente sabe que a taxa no Mato Grosso do Sul, por exemplo, ela complica a capacidade de competitividade com outros estados. No Mato Grosso, o que mais nos preocupa é que ele vem sendo elencado como um exemplo de sucesso, mas na prática os próprios produtores não gostam do modelo do FETAB e sabem que os recursos, apesar de no papel serem direcionados para a infraestrutura, em vários momentos foram alimentar outras áreas do governo. Então são grandes as preocupações até quando a gente olha para esses estados vizinhos que já estão com essa contribuição e apesar de um sucesso apresentado pelos governos, de fato o governo diz que é sucesso porque arrecada mais, mas os produtores, a cadeia produtiva e a sociedade não é tão favorável assim, então é um ponto que a gente tem que levar em consideração também. Bom, Cristiano, a gente vai continuar acompanhando. Amanhã vamos estar atentos à votação que acontece na Assembleia Legislativa de Goiás e tenho certeza que estaremos juntos para continuar desdobrando esse assunto, desdobrando essa pauta, que é uma pauta de interesse nacional, né, Cris? Porque apesar de se tratar do estado do Goiás, a gente está falando de um dos principais estados produtores de grãos, de carne do país, a gente está falando de biocombustíveis e a gente está falando de a possibilidade de alimento mais caro para a população do país todo. Então a gente certamente vai continuar acompanhando isso com a sua contribuição, com a contribuição da ProSoja Goiás e eu já te espero para as próximas para a gente continuar entendendo o que esperar daqui para frente. Cris, obrigada mais uma vez. Perfeito, Carla. É realmente importante pensar que essa é uma situação nacional, está começando aqui por Goiás, mas isso pode se alastrar para outros estados, essa é a grande preocupação. E, de fato, espero voltar aqui com boas notícias e que a gente possa derrubar esse projeto já amanhã na Assembleia Legislativa e poder tocar o estado aí com crescimento e custos baratos aí para toda a sociedade. É isso mesmo. Cris, boa semana para você, meu amigo. Até a próxima. Vamos acompanhando. Até mais. Até mais.
Senhoras e senhores, Cristiano Palavra, consultor técnico da ProSoja Goiás, nos trazendo, portanto, esses desdobramentos antes da segunda etapa, ou do segundo turno da votação da taxação do agro, ou criação do Funderinfra, como queiram chamar, na Assembleia Legislativa, então, goiana, amanhã, né, dia 22 de novembro. Lembrando, na primeira etapa do pleito, nós tivemos um placar de 22 votos a favor, 16 contra, sobre a fundação a criação do fundo. Não se esqueçam que esse é um ponto bem importante da entrevista do Cristiano. Aquele produtor que não contribuir com o Funderinfra, ele pode ter um incremento na sua carga tributária, né, estar sujeito a pagar impostos ainda mais elevados, um reajuste ali do seu ICMS, então voluntário até a página 2, porque realmente ali o texto do projeto de lei deixa isso muito claro, né? Então vale a pena você recuperar esse projeto. Nós temos tudo aqui no Notícias Agrícolas, temos acompanhado isso desde o anúncio trazido pelo governador reeleito Ronaldo Caiado. O Notícias Agrícolas inúmeras vezes já tentou falar com o governo do estado, que nos responde dizendo que o governador vai falar tão logo as discussões estejam mais avançadas e o projeto de lei também. Então nós estamos aqui de portas abertas para quem queira se manifestar. Nós queremos ouvir o governador, nós queremos ouvir os representantes do governo goiano para entender como é que as coisas vão funcionar a partir daí. Então vamos entender como fica essa votação amanhã. Volto também a dizer, né, as instituições de classe que têm feito esse trabalho junto aos parlamentares na Alego, elas estão focadas em recuperar alguns parlamentares que estavam fora do Brasil e a votação só pode acontecer presencialmente. Isso foi uma determinação do presidente da casa já lá para a primeira etapa da votação. Então assim a gente vai tratando dos desdobramentos e tentando entender o que vem amanhã da Assembleia Legislativa de Goiás sobre a carga tributária incidida sobre o agronegócio. Fechado? A gente vai te atualizando tão logo as informações forem chegando por aqui. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.